Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, gente? Vamos continuar nossa aula aqui, nossas videoaulas, né? Que é o único meio que nós temos nesse momento. A gente vai falar hoje de dinâmica impulsiva. Beleza? Bom, a gente vai falar primeiramente na parte de dinâmica impulsiva, na quantidade de movimento ou movimento linear. Então, presta atenção aí no videozinho que o professor vai colocar para vocês aí. Viram o vídeo? Então, vocês repararam que uma bolinha colidiu com a outra e depois dessa colisão, uma ganhou aceleração, né? Aumentou a sua velocidade e a outra diminuiu sua velocidade. Isso houve uma troca de energia entre uma bola e a outra, uma bolinha de bilhar e a outra, e isso nós vamos estudar na dinâmica impulsiva. Tá? Então vamos falar primeiro de quantidade de movimento ou momento linear. Bom, o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Ela vai ser determinada pela massa do corpo multiplicada pelo vetor velocidade, ou seja, a massa do corpo vezes a velocidade dele. Então vamos pensar, se eu tenho uma quantidade de movimento e a massa do corpo dele vezes a velocidade, então vamos pensar, quanto maior a massa, maior é a quantidade de movimento. Ou quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento, certo? E o que a gente pode entender com esta equação aqui? Que a massa e a velocidade, elas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu tenho um corpo de massa pequena, consequentemente a velocidade dele é maior. Vamos pensar assim, um caminhão e uma Ferrari. A massa da Ferrari é menor, mas vamos supor que os dois tenham a mesma quantidade de cavalos no motor. Mas a massa do caminhão é maior que a massa de uma Ferrari. Entretanto, a velocidade que uma Ferrari alcança é maior que a de um caminhão. A gente vai estudar isso em quantidade de movimento. Tudo bem, gente? Então, como a massa é uma grandeza escalar, o vetor quantidade de movimento será paralelo ao vetor velocidade. Ou seja, se ele é paralelo, ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Vamos lá. Qual a unidade de medida que nós utilizamos na quantidade de movimento? A unidade de medida é quilogramas, que é da massa, e metros por segundo, que é da velocidade. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, vamos relacionar a força com a variação da quantidade de movimento. Então, olha só. Eu tenho a força F e a quantidade de movimento. Vamos relembrar aqui. Ó. Aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Isolando a variação da velocidade, ou seja, passando o ΔT para lá, multiplicando, né? Eu vou ter que ΔV vai ser a aceleração vezes ΔT, ou seja, a variação da velocidade é igual a aceleração vezes a variação do tempo, vezes o tempo, tudo bem? Bom, substituindo ΔV na nossa quantidade de movimento, né, na nossa variação da quantidade de movimento, olha, eu tenho uma variação agora aqui, né, o delta, né, variação da quantidade de movimento, vai ser igual a massa vezes a variação da velocidade. Então, o que nós vamos ter? Que a quantidade de movimento, a variação da quantidade de movimento vai ser igual a massa, que está aqui, e olha só, o ΔV não era A vezes ΔT? Substitui, então, A vezes ΔT por ΔV. O ΔV por A vezes ΔT. Tudo bem? Muito bem. Como a força é igual a massa vezes a aceleração, tá vendo? Força não é igual a massa vezes a aceleração. Logo, a nossa variação da quantidade de movimento vai ser a força vezes o tempo. Isso, força vezes a variação do tempo, certo? A gente fala que é Kifete, que gordo, né? Kifete. Beleza, gente? Muito bem. Percebe-se que há uma relação direta entre a força e tempo com variação da quantidade de movimento. Ou seja, vai existir uma variação da força com a quantidade de movimento. Tá? E quando para uma força constante, a gente vai definir uma nova grandeza vetorial, que é chamado de impulso. Tá? Então, olha só. Para uma força constante,
vai existir uma nova grandeza que nós vamos chamar de impulso. Beleza? Então, olha só, o que seria o impulso dessa força? O impulso seria a nossa quantidade de movimento, né? Igual a força vezes ΔT, só que é o impulso de uma força. Tudo bem, gente? Muito bem. A unidade de medida é Newton vezes segundos. Lembrando que força é newtons, né? Newton vezes segundos. Beleza? Muito bem. Agora, e quando uma força é variável? Ou seja, eu vou aplicar uma força, aqui eu vou empurrar, vou pegar meu celular. A minha força está constante, tá? A mesma. Aí eu começo a empurrar esse meu celular para cima, ó. Estou empurrando, tá vendo? Estou empurrando. Opa, a minha força está variando, né? Então, qual que é o impulso dessa força quando ela é variável? Pessoal, quando a gente vai fazer esse cálculo de impulso de uma força variável, então a gente vai produzir basicamente um gráfico parecido com esse. Então, olha só, onde eu tenho a força pelo tempo. Então, eu vou aplicar uma força por um determinado tempo, uma força por um determinado tempo, aí eu começo a diminuir a força, e o tempo passa, certo? Então, o que aconteceu aqui? Ó? Eu gerei esta área nesse gráfico. E para a gente calcular o impulso de uma força variável, como que nós vamos fazer? Que o impulso da força ela é numericamente igual à área sobre o gráfico. Mas, professor, que área é essa aí desse gráfico? Pessoal, quando vocês estiverem na universidade, vocês vão aprender uma outra técnica matemática que se chama-se em cálculo integral. Tá? Não é o caso, não é o nosso caso aqui no momento no ensino médio, tá? Então a gente não vai ficar se preocupando com a integral, mas lá na universidade, né, quem vai fazer faculdade relacionado à física, à química ou engenharia qualquer, vai ter que fazer integral, beleza? Muito bem. Então olha só, como é que fica então? Repare que eu tenho aqui, ó, um tempo 1, tempo 2, eu tenho esse gráfico. E em termos aqui de ensino médio, tá vendo que essa área mais essa área aqui corresponderia a essa área. Então, a área que sobrou aqui para mim, ó, dá uma olhada, gente. Não parece, olha só, não parece um trapézio? Então, a gente vai calcular a área desse trapézio. Então, como se a força tivesse sido aplicada até aqui, depois ficado constante por um tempo, e depois ela desceu, certo? A gente vai calcular, então, a área desse gráfico. Beleza, gente? Então, vou fazer os exercícios para vocês entenderem melhor essa parte de quantidade de movimento, tá? Então, olha só. Em um clássico do futebol paulista, um jogador, vai Corinthians, do Timão, dá um chute em uma bola aplicando-lhe uma força de intensidade de 7 vezes 10 elevado a 2 newtons, em 0,1 segundo, em direção ao gol do Palmeiras, e o goleiro manifesta a reação de defesa ao chute. Mas a bola entra para o delírio da torcida. Gol do Corinthians, para variar. Determine a intensidade do impulso do chute que o jogador dá na bola para fazer o gol. Certo? Então vamos reler aqui alguns trechos desse enunciado. Ele aplicou uma força de 7 vezes 10 elevado a 2 ao quadrado, né, newtons, em 1 segundo. E ele pede para a gente determinar a intensidade do impulso do chute do jogador. Bom, o impulso é calculado através desta expressão aqui, né, gente? I é igual a força vezes ΔT. Logo, o I é igual à força, nós vimos lá que é quanto? 7 vezes 10 ao quadrado, vezes 0,1. Então, o impulso da força que esse jogador aplicou sobre a bola, né, foi de 70 newtons vezes segundo, ou seja, 70 newtons vezes segundos, beleza? 70 newtons segundos que nós falamos. Então, vamos para um segundo exercício aí. Deixa eu baixar aqui. Eita, adiantou. Com base no gráfico, determine o impulso produzido pela força no intervalo. Olha, gente, repara. Este gráfico é de força variável. Olha só, a força não foi só, que nem o exercício anterior, rapidão. Ele falou que aplicou uma força de 7 vezes 2, 7 vezes 10 elevado a 2, né, newtons. Poxa, ele já te deu o valor da força. Agora, neste outro exercício, ele começou aplicando uma força de 40 newtons e terminou aplicando uma força de 90 newtons. Em quanto tempo? 5 segundos. Então, de novo, ó, 40 newtons até 90 newtons
em 5 segundos. Pessoal, olha só, a força variou durante o tempo. Aí ele quer saber qual é o impulso desta força. Gente, para a gente saber o impulso dessa força aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos, olha lá, cálculo. Deixa eu pegar outra cor, que essa cor aqui não é legal. Vamos pegar o vermelho. O vermelho não, já está vermelho ali. Um azulzinho. Então, ó, ele quer que a gente calcule esta área do gráfico aqui, ó. Professor, entendi essa área toda aqui, né? Ó. Isso. Então vamos ver. Gente, qual que é a forma que nós temos aqui desse gráfico? Nós temos um trapézio. Certo? Vocês conseguem chegar ao trapézio? Ó, a base menor, a base maior e a altura. Pessoal, isso no tempo de 0 a 5 segundos, né? Meu, a área não é a base maior, para calcular a área de um trapézio, não é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2? Eu calculando a área desse trapézio, eu vou chegar à minha resposta. Lembrando que a área, ela é numericamente igual ao impulso dessa força, beleza? Então vamos lá. Como a minha base maior, olha só, gente, vai daqui, ó, do 0 ao 90, né? Ó, 0 a 90. Minha base maior é 90. Minha base menor vai do 0 ao 40, que é 40. E a minha altura, ó, pessoal, imagine que você pegou esse trapézio e colocou assim, ó, em pé. Você inverteu ele, certo? Beleza? E a altura é de 5. A altura é de 5 segundos. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Então, altura 5, base maior 90, base menor 40, vezes 5, que é a altura, dividido por 2. 90 mais 40, 100 e... quanto? Isso, 130 vezes 5, dividido por 2. Então, o impulso dessa força variável aqui nesse gráfico é de 325 newtons-segundos. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção. E a gente fica para a próxima aula. Beijo. Qualquer dúvida, pergunta lá para mim no WhatsApp. Beleza? Beijão para vocês.